Olá para você que nos acompanha aqui no Hoje TV, seja muito bem-vindo. Está começando agora o programa O Hoje de Frente com o Poder. Nossa entrevistada nesta edição é a secretária estadual da Fazenda, Ana Carla Abrão Costa. Secretária, muito obrigado pela presença aqui na sede do Hoje, muito obrigado por essa entrevista. A gente começa perguntando, em tempos de ajuste fiscal, costuma-se até os jornais fazerem charges de secretários com uma tesoura na mão. A senhora está com uma tesoura aí cortando para tudo quanto é lado, é isso? Bom, é verdade. Em primeiro lugar, deixa eu cumprimentar aí as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui no Hoje com vocês, e em especial com você, Murilo. Obrigado. De fato, nesse momento de ajuste, a gente está no momento de cortes. O ajuste, ele está baseado em várias etapas, e a etapa principal e primeira é justamente o corte das despesas do Estado, da máquina da administração pública. Na prática, onde dá para cortar, secretária? A margem para cortes. Quando a gente olha a administração pública, primeiro que ela foi dimensionada lá atrás para um outro momento, para uma outra realidade, para uma outra demanda. E o próprio governador Marconi Perillo fez um primeiro movimento importante no início do ano, ao fazer a reforma administrativa, enxugar secretarias, e com isso já abriu ali espaço para que cortes de aluguel, cortes de pessoal, como foi inclusive anunciado e feito no final do ano, já acontecessem. Além disso, a gente fez um segundo movimento agora no início do ano, que é um movimento de cortes nas despesas de manutenção dos órgãos, passagens, contratos de administração, de limpeza, fornecedores de maneira geral, que nós estamos negociando para redução desses gastos. Podem haver mais demissões, secretária? Acho que existe uma racionalização a ser feita. À medida que a gente vai enxugando a máquina, definitivamente há espaço para que a gente faça racionalizações. E lembrando que hoje a folha de pagamento é um problema do ponto de vista de gastos, de custos do Estado. Ela hoje pesa e não deixa tanto espaço para que o Estado hoje invista nos benefícios para a população como um todo, como a saúde, a educação, segurança. Como fazer, secretária, neste caso? Porque a maioria dos servidores é formada de servidores efetivos, fizeram um concurso público. Exatamente. Apesar da lei de responsabilidade fiscal permitir até numa situação de emergência, mas raramente um poder público vai fazer demissão de servidores efetivos. Não, com certeza, isso é importante que se diga. Goiás está dentro, está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, não há nenhum movimento, nenhum estudo, nenhuma iniciativa com vistas à demissão de funcionários públicos, de forma nenhuma. Inclusive, esse é um dos pontos de engessamento do ajuste, no sentido de que nós temos um corpo de funcionários públicos que trabalha, que é efetivo e que é concursado e que, inclusive, merece aí receber os seus salários em dia todos os meses, e nós estamos justamente trabalhando para cumprir essa obrigação e manter essa que é, sem dúvida nenhuma, esse que é um compromisso do Estado com o servidor público. Agora, por outro lado, há questões de saneamento da folha que são necessários. Por exemplo, na parte da folha dos inativos, muitas vezes a gente não faz cruzamento de óbitos, continua pagando pensão para pessoas que já faleceram há muito tempo. Até hoje, secretária, acontece isso? Até hoje acontece. A folha é muito grande. Inadmissível, não é não? Mas até hoje existem situações como essas. Porque a administração pública é lenta, Murilo. Infelizmente, eu que vim da iniciativa privada tenho me deparado com várias dificuldades. A burocracia, infelizmente, ainda gera ineficiências. Em pleno 2015. Em pleno 2015. Os sistemas da administração pública, eles ainda são defasados em relação ao que a gente tem de tecnologia e de disponibilidade técnica no setor privado. Além disso, existem outras situações, servidores com dupla função, pagamento de hora extra que a gente consegue racionalizar. Então, existem margens aí. Só que isso no campo da folha de pagamentos. Em grande quantidade, secretária, esses casos? É expressivo. Imaginando hoje que nós temos uma folha que é bastante onerosa, inchada. É uma folha inchada, eu não diria que seria inchada, porque a gente teve há muito tempo que o Estado não tem concurso em várias funções.
E houve, claro, um envelhecimento do quadro. Então, muitas pessoas, muitos servidores se aposentaram. Então, eu não diria que é uma folha inchada, eu diria que é uma folha que hoje precisa ser racionalizada, ser distribuída de forma mais eficiente e, de fato, a gente controlar horas extras, controlar duplas funções, que são coisas que representam, do ponto de vista financeiro, têm representatividade, são importantes. Há algum risco dessa folha de pagamento atrasar aí nos próximos meses? Não, esse é o compromisso, inclusive, que o governador tem com a população, com o servidor público goiano, e esse foi o primeiro ponto que ele colocou muito claramente para mim. Nós, claro, estamos num momento de ajuste. Há hoje, do ponto de vista financeiro, o Estado gasta mais do que arrecada, então temos, do ponto de vista financeiro, uma equação complicada aí a ser resolvida no curto prazo, mas esse foi um compromisso que o governador, inclusive, colocou muito claramente para mim. Secretária, o funcionalismo público em todos os meus governos recebeu em dia e nós manteremos esse compromisso. Secretária, qual é o principal gargalo hoje na Secretaria da Fazenda? O que tira o sono da senhora, se é que tira? O que quando a senhora chega na Secretaria ou ao longo do dia faz até coçar a cabeça? São as despesas. Porque são muitas e de fato, imagina, eu acho que todas as pessoas fazem a gestão do seu orçamento doméstico, na Secretaria de Fazenda não é diferente. O que eu faço hoje é a gestão do orçamento do Estado e já há algum tempo o que a gente observa é que as despesas vêm crescendo e as receitas estão estagnadas. Com a crise econômica que a gente começou e já sente os efeitos dela agora nesse início de ano, as receitas caíram. Então, você imagina que você tem uma trajetória crescente de despesas, principalmente em função de aumentos da folha de pagamento. Acho que vale a pena a gente detalhar aqui, mas hoje a folha de pagamento do Estado, ela representa 75% da receita do Tesouro. É bastante alta. E além disso, a gente tem serviços da dívida do Estado com a União, que a gente tem que pagar juros todos os meses. Então, quando você tem uma situação em que as despesas são crescentes e as receitas estão estagnadas e agora começam a cair, o que me tira o sono é inverter essa equação. E é isso que eu trabalho todos os dias quando eu chego na secretaria, para ver como é que a gente consegue conter as despesas e ampliar as receitas para que a gente chegue numa situação, e eu estou absolutamente convencida que chegaremos, em que haja mais receita que despesas, para a gente ter espaço para novos investimentos com recursos do Tesouro Estadual. Além dos servidores que ficam muito ansiosos, há uma classe que não gosta de técnicos, que não gosta de tesouros, que não gosta de cores, que é a classe política. Como é que a senhora está fazendo para enfrentar essa turma? Eu acho que existe, primeiro, um trabalho de conscientização e de transparência. E eu tenho feito isso desde o dia que eu assumi, no dia 2 de janeiro, que é conversar com a classe política, com a classe empresarial e mostrar, em primeiro lugar, o ajuste não é um fim em si. O ajuste é um meio para que a gente chegue a um objetivo, que é um objetivo que é bom para todos nós, que é ter o Estado ainda mais fortalecido, que é ter o Estado de Goiás voltando a crescer, voltando a gerar empregos, dando força, inclusive, para que a iniciativa privada seja o motor principal desse crescimento. E não só isso, e do ponto de vista do Estado, que o Estado tenha condições de fazer as bases para esse desenvolvimento e para esse crescimento da iniciativa privada e, principalmente, gerar benefícios em saúde, educação, segurança para a população como um todo. Então, eu acho que existe aí uma necessidade, eu tenho trabalhado isso e conversado com muita clareza, com muita transparência, de conscientizar tanto a classe política, a classe empresarial e a própria administração pública da necessidade de fazermos esse ajuste agora, para que a gente chegue do outro lado melhor e saia dessa crise, que é uma crise nacional, antes dos outros estados. Isso nos dará, inclusive, competitividade, nos manterá aí num crescimento acima da média. Essa crise pode piorar? Por exemplo, a capacidade de investimento do Estado. Hoje ela é muito pequena. Na verdade, Murilo, a capacidade de investimento do Tesouro é hoje zero. Ela está completamente exaurida. O que a gente tem feito já desde o ano passado, num trabalho muito competente, que tanto o doutor Simão, lá na Secretaria de Fazenda, mais atrás, quanto o doutor Taveira fizeram, junto e com o apoio do governador Marconi Perillo, é conseguir empréstimos. Empréstimos que permitiram que Goiás investisse em estradas, investisse aí numa série de obras de infraestrutura que muito melhoraram o estado de Goiás do ponto de vista de logística e de escoamento e de base para o desenvolvimento. O que existe hoje é uma nova orientação do governo federal,
que já deixou bastante claro, já deixou de forma transparente e contundente que nós não teremos acesso a novos empréstimos. Então, mais uma vez, o ajuste se justifica porque dependeremos de nós, da nossa capacidade do Tesouro, para investir em novas obras, em novos avanços. Por que muitas obras estão paradas? Faltam pagamentos a fornecedores? O que falta hoje é justamente a gente primeiro definir uma prioridade. Como eu disse, assim, o ajuste ele tem várias etapas. A primeira etapa foi a reforma administrativa do final do ano passado. A segunda etapa foi, em conjunto com a Segplan, com o secretário Tiago, esse ajuste de custeio. E aqui a gente está falando de 700 milhões de reais em cortes. A reforma vai gerar para nós 300 milhões de poupança, de cortes no ano. Agora temos essa nova etapa que deve gerar aí 700 milhões e temos ainda uma poupança por parte dos órgãos de administração pública que deve nos gerar aí 1 bilhão de reais. Então nós já estamos falando de 2 bilhões de reais de ajustes do ponto de vista de custeio e esforço de poupança por parte dos órgãos da administração pública. A próxima etapa, que é essa que nós já estamos trabalhando, na verdade vamos começar a trabalhar a partir da próxima semana, é a priorização dos investimentos. À medida em que o governador defina as obras prioritárias e dentro do orçamento real, que nós inclusive estamos encaminhando à Assembleia Legislativa uma revisão da lei orçamentária para 2015, dentro desse orçamento, que é um orçamento real, nós definiremos, na verdade o governador definirá as obras prioritárias que nós vamos ali tocar de acordo com as disponibilidades de recursos do Tesouro. Vai ser uma revisão grande no orçamento? É bastante grande. No resultado final, ele de fato é bastante diferente da lei orçamentária do ano passado, mas mais do que isso, houve uma revisão de despesas e receitas e uma adequação à realidade atual. A lei orçamentária de 2015, ela foi elaborada em abril do ano passado. Em abril do ano passado, tínhamos uma realidade econômica completamente diferente, uma orientação política, inclusive, completamente diferente. Então, foi necessário fazer uma revisão importante e que deu ali uma alteração, tanto na linha de receita, em função da deterioração econômica que a gente já está vivendo, quanto na linha de despesa, bastante importante. Secretária, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui no Hoje TV com o programa O Hoje de Frente com o Poder. Continue com a gente. Informação de qualidade ao seu alcance. Com mais de 50 jornalistas, o Hoje traz as últimas notícias sempre pautado pela credibilidade e seriedade em todas as editorias. E classificados com muitas ofertas de produtos, serviços e publicações legais. O Hoje possui estrutura própria que permite agilidade e qualidade na impressão, garantindo a distribuição em 93% dos municípios. Nas 15 maiores cidades, região metropolitana em torno de Brasília e Distrito Federal, conta com logística própria e correspondentes. A distribuição é dirigida ao comércio, condomínios, órgãos públicos, entidades de classe e outros locais de grande fluxo. Com média de 12 leitores por exemplar, o Hoje atinge 310 mil pessoas diariamente. Essa grande cobertura coloca o Hoje entre os jornais de maior influência do Centro-Oeste. Forte presença na internet, com acesso livre no portal. Leia e anuncie. O Hoje, o único com informação gratuita que tem conteúdo. Voltamos aqui no Hoje TV com o programa O Hoje de Frente com o Poder. Nossa entrevistada é a secretária de Fazenda do Estado de Goiás, Ana Carla Abrão Costa. No bloco anterior, falávamos da questão do orçamento. Aquilo que se faz, a senhora disse bem, em abril do ano passado, o orçamento real, que inclusive a secretaria, o governo vai mandar à Assembleia Legislativa. Há uma discrepância muito grande, secretária? Sim, eu acho que é importante que se diga, no Brasil como um todo, o orçamento sempre foi uma peça de ficção. O orçamento era sempre, na maioria das vezes, algo só para cumprir um rito processual, um rito legal e normativo. E nós aqui em Goiás, e aí o governador foi muito claro, definimos que nós faríamos um orçamento real.
Por quê? Porque o orçamento real te permite justamente planejar o horizonte futuro, te planejar ao longo do ano o que vai ser feito, o que não vai ser feito, o que vai ser postergado. Em momentos em que se tem excesso de recursos, isso é menos importante. No momento em que a gente tem escassez de recursos, isso é absolutamente fundamental. Então, nós fizemos a revisão do orçamento, houve uma diferença substancial no que se refere a receitas, porque, afinal de contas, em abril do ano passado, a gente não tinha o que a gente tem aqui para frente, nesse ano, que é um ano de queda de crescimento, queda de arrecadação, e, por outro lado, as despesas também se mostraram, na realidade, muito superiores ao que estava na lei orçamentária aprovada no ano passado. Secretária, tem um tema que os parlamentos adoram e quem está no executivo não costuma gostar muito da ideia, é o orçamento impositivo. Esse assunto toma conta do Congresso, da Assembleia Legislativa. A senhora é a favor ou contra? Não, eu acho que é uma discussão complicada, Murilo, porque, mais uma vez, eu acho que a gente tem uma agenda mais importante nesse momento, prioritária. Acho que a discussão do orçamento impositivo é importante, afinal de contas, o que há hoje é que os estados estão numa situação muito complicada, estados e municípios, porque eles têm as despesas, as obrigações e as receitas, elas estão muito engessadas. Hoje a gente precisa fazer muito com pouco. E isso colocou todos os estados e municípios numa situação complicada. Então, eu acho que a discussão do orçamento impositivo é importante. Mas eu acho que antes disso, a gente tem uma discussão primordial, que é justamente conscientizar estados, municípios e União, a administração pública de maneira geral, que a gente precisa ter os orçamentos reais. Uma vez tendo o orçamento real, o orçamento impositivo faz sentido. Agora, trabalhando com orçamentos que não fazem sentido, que são peças de ficção, que estão descolados da realidade, você cria uma situação ainda mais complicada, porque aí são emendas, são gastos que são incorporados num orçamento que já não faz sentido. Então, acho que a gente precisa focar na importância de ter um orçamento real, um orçamento que de fato será um instrumento de governo em primeiro lugar. Esse é um termo que se ouve praticamente todo dia. Estados e municípios estão em situação difícil. Isso quer dizer que a União está bem? Não, ao contrário. Na verdade, a União está muito mal. Hoje, do ponto de vista fiscal, a União tem uma equação aí para se chegar, para se organizar, que é muito complicada. Eu própria tive reuniões no Ministério da Fazenda em que isso ficou bastante claro. Tanto é que aumento de impostos, corte também de gastos, todo o plano de ajuste fiscal do ministro Levi mostra o tamanho do problema que a União tem. Agora, isso vem um efeito cascata. A União ainda tem recursos, ela pode emitir títulos, ela tem recursos financeiros que os estados hoje e os municípios também não têm. Então, o problema na União, ele se agrava ainda mais nos estados e mais ainda nos municípios. É um efeito que vem em cascata. Secretário, um tema que toma conta muito aqui nas rodas de empresários e da própria classe trabalhadora são os incentivos fiscais. Agora, no início de março, o governo, a senhora, o governador, o vice-governador, até emitiram uma nota de esclarecimento, porque houve um burburinho que os incentivos iam acabar. Qual a leitura que eu, particularmente, fiz do que estava ou está acontecendo? Empresas beneficiadas pelos programas de benefícios de incentivos fiscais estariam inadimplentes com a Fazenda. É isso que está? Não, isso é muito importante a gente esclarecer o que houve. Em primeiro lugar, eu acho que a mensagem principal que precisa ser dada, e essa é a mensagem principal do governo, é que os incentivos, os benefícios fiscais que Goiás deu e dá, eles são absolutamente importantes, continuam sendo uma bandeira do governador e da Secretaria da Fazenda. A senhora também. E minha também, porque hoje está absolutamente claro que Goiás cresceu o que cresceu nos últimos anos, em boa parte em função dos incentivos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu mesma que vim para Goiás depois de 30 anos fora, Goiás hoje é outro Goiás. Eu, 30 anos atrás, saí de um Goiás que era um Goiás agrário, era um Goiás muito menos desenvolvido, e hoje a gente vê o benefício da industrialização, o benefício da diversificação da pauta da economia goiana, e que muito se deve aos incentivos. O que há
houve, na verdade, e há, é que existe um dever de ofício da Secretaria de Fazenda de auditar essas empresas que são beneficiárias dos programas. Auditar em que sentido? Verificar se as contrapartidas estão sendo cumpridas, se do ponto de vista fiscal elas estão cumprindo as suas obrigações. Nada mais é do que cumprir um dever que é um dever da Fazenda de auditar. Isso não vinha sendo feito? Vinha sendo feito de forma compartilhada entre a antiga Secretaria de Indústria e Comércio e a Secretaria de Fazenda. O que se definiu no âmbito do governo, junto com a Secretaria de Desenvolvimento e o governador, é que isso será concentrado a partir de agora na Fazenda, onde a gente tem sinergia com a própria auditoria fiscal. Então, a mudança que haverá e que será objeto também de um projeto de lei para dar transparência ao que será feito, é a criação de uma auditoria especial que irá auditar 100% das empresas beneficiárias dos programas. A senhora pensa em aumentar impostos? Não. Definitivamente, Murilo, a nossa opção do ajuste é uma opção pelo corte de gastos e pela eficiência na arrecadação. Isso significa combate à sonegação, que é definitivamente uma bandeira inconteste da Secretaria de Fazenda na minha gestão. Eu tenho ouvido muitas denúncias de sonegação e nós vamos trabalhar de forma contundente, mostrando a intolerância da Secretaria da Fazenda e da Receita Estadual com a sonegação e a informalidade. E, além disso, a própria eficiência da arrecadação. Ou seja, como eu comentei, o fisco hoje precisa ser melhor aparelhado do ponto de vista tecnológico para que ele faça o seu trabalho de forma mais eficiente. Então, existe aí essas duas frentes do ajuste, que são o corte de gasto e a eficiência da arrecadação, justamente para a gente não aumentar impostos. A gente já sabe que a carga tributária é muito alta e, além disso, o aumento de imposto ele acaba amplificando esse processo de desaceleração econômica que nós já estamos verificando. Programas de recuperação de crédito, eles não acabam, secretária, penalizando quem paga em dia? Certamente. Esse é um outro ponto que nós utilizamos no passado, mas, mais uma vez, por que foi utilizado? Vão acabar? Neste ano, nós não teremos nenhum programa de recuperação. Na verdade, eu sou até mais ambiciosa em relação a isso. Esse não será um instrumento que será utilizado pela Secretaria da Fazenda, a não ser que, de fato, nós precisemos muito dele. E qual é o sentido dele? Eu acho que existe, claro, um incentivo aí, uma motivação do passado, que é justamente você antecipar, permitir que as pessoas paguem, mas tem uma conotação de reforço de caixa aí. Então, à medida em que as despesas estão mais altas que as receitas, o instrumento de refinanciamento, de débitos fiscais, ele ajuda a reforçar o caixa. Só que ele se exaure. E mais do que isso, hoje nós já observamos uma queda na arrecadação espontânea. Existe um contribuinte que não paga os seus impostos, é autuado pelo auditor fiscal e responde: não tem problema, pode me autuar, que daqui a pouco vocês lançam um programa de regularização de débitos fiscais e eu vou me habilitar lá e resolvo o meu problema. Então, ele tem, embora tenha o seu papel de permitir ao contribuinte inadimplente de dar uma chance dele regularizar, por outro lado, ele acaba refletindo aí numa queda da arrecadação espontânea. Secretária, a nota fiscal goiana, por que a nota fiscal goiana não pegou aqui em Goiás? Em São Paulo, por exemplo, a senhora trabalhou muito lá. Sim. Qualquer compra que se faz em São Paulo, normalmente a pessoa pergunta: quer a nota fiscal paulista? Por que aqui não pegou? Acho que tem duas questões aqui. A primeira é de divulgação, e nós estamos preparando uma campanha bastante importante aí de divulgação em Goiânia e no interior. Isso vai fazer uma diferença, eu tenho certeza. E existe aí uma necessidade também de aparelhar, de preparar o comércio do ponto de vista de sistemas, para que a nota de fato seja mais fácil, porque eu mesma já tive em vários lugares que eu fui comprar, pedi a nota fiscal goiana e me disseram: eu não sei do que a senhora está falando, para minha frustração. Mas nós estamos fazendo um trabalho com os contribuintes, faremos um trabalho de divulgação com os contribuintes e faremos um trabalho de conscientização dos lojistas, do comércio, no sentido de fato fortalecer e que a nota fiscal goiana pegue. Se divulga muito em Goiás da amizade, do bom relacionamento que a senhora tem com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Aqui em Goiás, as pessoas costumam dizer o seguinte: vai vir mais dinheiro para Goiás. Isso tem alguma coisa a ver? Não.
absolutamente. Ao contrário. Eu acredito até que a minha amizade, a minha afinidade, inclusive técnica, teórica com o ministro Levi, vai fazer com que ele seja bastante rigoroso e diga para mim, faça o seu ajuste direitinho aí. Possivelmente, eu acho que o que ajuda é que a interlocução é uma interlocução muito boa. Eu terei sempre a oportunidade de mostrar para ele o trabalho que estamos fazendo em Goiás e que está indo na direção, está indo ao encontro com o que ele está fazendo no governo federal, mas não haverá nenhum tipo de privilégio, e conhecendo o ministro eu sei disso, não haverá nenhum tipo de privilégio pelo fato de nós termos uma proximidade pessoal e profissional. Secretária, filha de ex-governador, de ex-senador da República, filha de atual senadora da República no segundo mandato, que já foi também deputada federal, já foi secretária em alto escalão do ex-presidente Fernando Henrique. A senhora pensa numa carreira política, de repente disputar uma eleição? Definitivamente não. Eu vim para contribuir com Goiás no campo técnico. A minha família tem grandes contribuições, meu pai, minha mãe, hoje meu primo, Marcos Abrão, tem grandes contribuições que foram dadas e ainda serão dadas por eles no campo político. Mas eu vim aqui dar minha contribuição técnica. E se de repente lá na frente a senhora for convocada aí pelo governador, pelo partido, pela mãe? Não, a família já tem ótimos quadros para compor aí a cota da família Abrão num eventual outro governo, num governo de sucessão. Está vacinada então? Absolutamente vacinada. Muito bem, estivemos então com a secretária de Fazenda do Estado de Goiás, Ana Carla Abrão Costa, aqui no De Frente com o Poder. Secretária, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Murilo. Muito obrigado pela presença aqui na sede do Hoje. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigado. Você pode continuar nos acompanhando em nosso programa aqui no Hoje TV. O Hoje de Frente com o Poder. Muito obrigado por sua companhia e até nosso próximo encontro.